Apresentamos Espiritismo, um olhar. A evolução dos tempos e a doutrina dos espíritos. Neste estudo veremos Sínteses e futuro da doutrina espírita, o estudo minucioso de Allan Kardec e a sua obra. Cada livro da codificação é um caminho de luz. A obra, a fecundação e o futuro do espiritismo. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Nós estamos iniciando o nosso estudo de número 38 da série Espiritismo, um olhar. Olha, eu estou muito feliz por isso. Nós estamos quase terminando a série. Fizemos um apanhado geral da chegada do Espiritismo no mundo, do seu desenvolvimento, das suas propostas, das suas análises. E agora estamos chegando aos estudos finais. Hoje nós vamos falar sobre as obras básicas que contém o Espiritismo. É bem verdade que muitos já sabem, conhecem quais são as obras básicas. Mas é sempre bom a gente voltar a elas para tentar entender cada vez mais os seus conteúdos. Vamos conversar uma coisa muito interessante aqui. Nos tempos futuros, cada vez mais as pessoas vão se interessar pelo estudo do Espiritismo. Então, quando você tem várias possibilidades de entendimento das obras básicas, fica mais fácil você buscá-las e se apropriar dos seus conhecimentos, das suas informações. Por isso que quanto mais nós pudermos divulgar as obras básicas, tanto mais fácil ficará para aqueles que não as conhecem. Há muitas pessoas que gostam do Espiritismo, contudo, eles não assumem definitivamente o Espiritismo, são apenas simpatizantes. E quanto mais eles souberem do conteúdo do Espiritismo, mais eles vão se interessar, mais as pessoas vão se aproximar do Espiritismo. Ora, o Espiritismo veio para ficar no mundo, nós já falamos sobre isso em todos os nossos estudos. Por que ele veio para ficar? Porque ele está totalmente embasado nas leis de Deus. Sabe aquela história do Adão e Eva, né, de comer o fruto da árvore da vida e não da árvore do conhecimento, do bem e do mal? Ok, a árvore do conhecimento da vida é isso que o Espiritismo faz. Ele nos ensina a buscar o fruto da árvore da vida, que é o fruto da dinâmica própria da vida em seu projeto master de fazer os filhos de Deus evoluírem neste universo. Nós não sabemos o que nos espera neste universo, afim, né? E não sabemos muito menos o que nos aguarda nos outros universos. Existem universos onde não tem matéria, né? Onde é tudo frequência. Existe um universo onde tudo é luz, né? Tudo é o fluir perfeito do pensamento. Então, coisas para a gente começar a atentar para isso. Até aqui, nós ficamos assim, muito naquela fala de Jesus, né? Interessante, quando ele diz assim: vigiai e orai para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso é de uma profundidade, amigos, porque a vigilância e a oração não nos impedem de fazer coisas erradas. E essa coisa do espírito estar pronto e a carne é fraca é muito interessante. Por quê? O espírito ele já está pronto para prosseguir. Você concorda comigo? Olha, nós já chegamos ao nível de razão, né? Nós já temos já alguns exercícios milenares dos sentimentos, né? Nós já temos realizações aí nos campos profissionais, né? Nos campos familiares, sociais. Ou seja, o espírito está pronto para prosseguir. Ele está prontinho. Só que a carne o impede às vezes.
Porque a carne tem a sua frequência, né? Todo o corpo físico ele tem a sua frequência. E essa frequência ainda é uma frequência animal. O corpo físico ainda é uma estrutura que o animal também utiliza. No homem, é claro, está muito mais avançado, não há dúvida com relação a isso. Mas é ainda uma estrutura animal, com os órgãos, com as representações de membros, né, de cabeça. Então, essa frequência desse corpo ela é muito ainda ligada, né, às baixas frequências. Então, estou no corpo físico, você está no corpo físico. Se você frequencia, por exemplo, na gula, e eu também frequencio na gula, nós dois entramos num acordo, concorda? Porque as nossas frequências se combinam. E já vamos nós para os restaurantes, para, né, os projetos aí de comer muito. E assim em outros campos. Na sensualidade, por exemplo, isso é muito grave. Por quê? Se o espírito está vibrando sensualidade, ele vibra o corpo todo, porque a sensualidade está na mente. E a mente, ela envolve todo o corpo do indivíduo. Então, todo o corpo é sensual. Se eu tiver frequência para isso, eu vou encaixar nessa frequência sensual. Então, a carne que promove essa frequência do corpo físico, ela envolve o outro também, que está no corpo físico. E também no perispírito mais denso. Né? Então, vejam vocês como que essa lição é importante. E o que nós queremos? Nós queremos prosseguir? Queremos ir além? Queremos sair dessas frequências tão desnecessárias? Eu não preciso mais de gula, eu posso me alimentar sem gula. A sensualidade eu posso transformar numa sexualidade de padrão elevado, né? Não vamos deixar a sexualidade morrer, porque, afinal de contas, ela é obra divina, mas vamos equilibrar a sexualidade, que a sensualidade não nos perturbe. E as outras coisas que eu faço aqui, né? Essa necessidade de muito dinheiro, porque eu vou poder comprar muita coisa que vai me dar uma projeção maior. Então, isso tudo faz parte do reino da carne. Aquele é uma variação daquele ser egoísta lá do princípio, do primitivo, onde ele precisava ter para se sustentar, para se garantir. Ele precisava mostrar que ele existia. Então, ele desenvolveu o orgulho e o egoísmo. Hoje, nós já não precisamos mais disso. Hoje, nós já estamos numa parcela mais ou menos adiantada. E aí surge o Espiritismo. Surge o Espiritismo, que resgata o Evangelho de Jesus, resgata o cristianismo, que está tão ferido aí nesses tempos. Né? Quantas propostas existem no mundo para acabar com o cristianismo, para acabar com a família? Então, o Espiritismo ele resgata o cristianismo e, junto com o cristianismo, ele se alicerça para trazer ao homem as informações que ele necessita para prosseguir, porque o espírito está pronto, como disse Jesus. Ora, se o espírito está pronto, eu estou pronto, você está pronto. Você está pronta. Basta querer, como na questão lá do Livro dos Espíritos, basta para isso só a boa vontade. E o Espiritismo ele traz para nós esses teores que nos sustentam na boa vontade de prosseguir, uma vez que estamos prontos. Então, meus amigos, minhas amigas, o Espiritismo ele precisa ser conhecido mais profundamente pelos espíritas, né? E os simpatizantes precisam conhecê-lo para começar a entender a grandeza do Espiritismo enquanto uma doutrina, não aquela doutrina salvacionista que vai, né, pelo sangue de Jesus, me tirar dos meus problemas, não. Mas uma doutrina que vai me explicar com muito cuidado o que eu realmente necessito fazer para me salvar de mim mesmo, né, dos meus maus hábitos, dos meus vícios, das minhas preguiças, das minhas omissões. Por isso, nós estamos estudando aqui essa série Espiritismo, um Olhar. Eu espero que esse estudo de hoje possa trazer para você alguns conhecimentos a mais e que você se envolva com o estudo do Espiritismo. O Espiritismo precisa ser estudado.
Não é assim, uma doutrina ou uma postura teológica, uma posição teológica, que basta eu ver o ritual, que basta eu ver a liturgia, as celebrações, e está tudo bem. Não, o Espiritismo precisa de estudos, aprofundamento. Por quê? Porque a proposta do Espiritismo é fazer cada ser livre para viver a sua singularidade com Deus. Então, vamos ao estudo de hoje? Eu peço a Deus que nos abençoe, que nos proteja, aos mentores amigos que estão sempre conosco nesses momentos, que a gente possa realizar esse estudo num clima de harmonia, de paz e de conteúdos bem interessantes, né? Então, vamos aqui. Espiritismo, um olhar, estudo 38. Sínteses e futuro da doutrina espírita. Aqui, a proposta é para cada um. Sínteses são as cerejas dos bolos. A proposta íncita em cada doutrina deve ser buscada individualmente, pois que cada indivíduo é um universo em particular. Cada indivíduo é um universo em particular. É bom você entender, eu entender, que somos singulares com Deus. Não tem plural. Eu e Deus somos um, como disse Jesus. Você e Deus é outro. Ela e Deus é outro. E assim sucessivamente. Só que nós não buscamos essa singularidade. E aí nós vivemos aí num amontoado, né, juntos e misturados, cada um falando o que deseja falar, cada um expondo os seus pontos positivos e negativos, e a gente vai nessa onda, né? Então chega um momento em que o espírito precisa buscar essa singularidade com Deus. Este é o momento magno do espiritismo que nos ensina a fazer isso. Por quê? No instante em que eu quero buscar essa singularidade com meu pai, meu amigo, minha amiga, a coisa começa a surgir, a coisa começa a acontecer. Então, eu convido você, eu convido a sua vontade hercúlea, pura, sincera, de fazer isso acontecer em você. Então, vamos aqui dando as nossas orientações nesse estudo. Nós vamos falar, primeiramente, sobre os livros que compõem a codificação, ok? O primeiro livro é o Livro dos Espíritos. Então, ele foi lançado em 1857. Nós estamos aqui colocando algo que você já conhece, mas vamos aprofundar nisso um pouquinho? A primeira edição foi de 1857, já tinha 503 perguntas e respostas. Depois teve uma segunda edição em 1861, né? Então, contém os princípios da doutrina espírita, trata sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com o homem, as leis morais, a vida presente, a vida futura, o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados pelos espíritos superiores, com concurso de diversos médios recebidos e coordenados por Allan Kardec. Então, vejam vocês, ele tem os princípios básicos da doutrina. A doutrina espírita está toda em síntese no Livro dos Espíritos, né? Vai falar sobre a imortalidade da alma, sobre a natureza dos espíritos, as suas relações, as leis morais, a vida presente, a futura e o porvir da humanidade, né? Tudo isso oferecido pelos espíritos superiores que já estão em patamares bem mais elevados que os nossos. Então, vieram aqui trazer para nós essas informações. Não sabe, há um texto muito interessante, né? Que dizia, parece que um texto profético, que diz assim: um dia as pedras dos túmulos falarão. Então é isso, né? Já estava profetizado que um dia os espíritos poderiam comunicar-se mais diretamente com os homens, com mais propriedade, e uma comunicação mais pura e mais próxima da realidade. Então, isso começa a acontecer lá em Paris, né? E também aqui na Europa, aqui na América, lá nos Estados Unidos, em Hightsville, com as meninas, né? As meninas Fox,
Margaret Kate Fox, que começaram a fazer essa comunicação com os espíritos de uma maneira um pouquinho mais interessante, sabe? Assim, querendo resolver uma situação. E assim a doutrina espírita vai chegar em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Então, esse Livro dos Espíritos ele vai ser dividido em 4 tópicos: as causas primeiras, o mundo espiritual ou dos espíritos, leis morais, esperanças e consolações. E ainda tem uma introdução, que é o prolegômenos, e depois a conclusão. Então, isso aí é o que a gente pode dizer que é o Livro dos Espíritos, né? Ele é bem didático, né? Porque ele tem perguntas e respostas, e a gente pode dialogar conosco ou com um grupo de estudos sobre essas questões, né? Então, vamos continuando. Aqui vem uma divisão, né? Agora em 3 situações: de onde eu vim, quem sou eu e para onde vou. De onde vim? Então, está na introdução, desculpa, está no livro primeiro, das causas primárias, né? Está no livro 2, do mundo espírita, e depois está no livro 3, das leis morais, no livro 4, das esperanças e consolações, e a conclusão, né? Então, aí está a divisão do Livro dos Espíritos. Os prolegômenos é uma introdução ao estudo do Livro dos Espíritos, e assinado, né, essa introdução é pequena, ela foi assinada por espíritos muito superiores, tá? Então, foi uma pleiade de espíritos superiores que fez, né, que ditou aos médios lá de Kardec essa introdução ao Livro dos Espíritos. Depois Kardec vai fazer a introdução dele, a introdução ao estudo do Livro dos Espíritos, que ele vai conversar muito, ele vai preparar a pessoa para entrar no estudo propriamente dito. Então, são itens de absoluta... São fantásticos os itens. Eu gosto muito do 8 do 17, sabe? No 8 ele fala assim: de repente, nós nos deparamos com uma doutrina que nos traz conhecimentos novos, conhecimentos sérios. Então, o Espiritismo só pode ser vivido por homens sérios. Acho isso fantástico. Depois, no 17, quando ele vai fazer a divisão, né, ele vai dizer assim: existem a parte experimental do Espiritismo, que são as comunicações mediúnicas, e a parte doutrinária, que é a filosofia e a ciência. Então, tem 2 partes. Você não pode ficar só com uma, tem que ficar com as 2. Então, isso é muito interessante. Você pode ler isso na introdução ao estudo do Livro dos Espíritos, que está lá no Livro dos Espíritos. E você vai ficar encantado já na introdução. Ele vai falar também dos atributos de Deus, sabe? Parece que é no item 6, ele vai falar sobre os atributos de Deus. O que Deus é? Deus é eterno, Deus é único, soberanamente justo e bom, né? E assim vai, ele é imutável. Vai falando sobre as propriedades de Deus, claro, que não vai entrar na intimidade, porque a gente não pode fazer isso, não tem condições. Agora, as propriedades, ele estuda, né? Naquela introdução ali ao estudo do Livro dos Espíritos. Eu vou pedir a Thalita para falar alguma coisa para nós sobre o Livro dos Espíritos. Vamos ver o que ela tem a nos dizer. O Livro dos Espíritos foi, das obras fundamentais, o primeiro a ser recebido diretamente dos espíritos superiores e o primeiro a ser publicado. Isto aconteceu em 18 de abril de 1857, em Paris, na França. Os princípios contidos resultam quer das respostas dadas pelos espíritos às questões diretas que lhes foram propostas em diversas ocasiões e por meio de grande número de médiuns, quer das instruções que deram espontaneamente a Allan Kardec sobre as matérias que encerra. O material foi organizado de maneira a apresentar um conjunto regular e metódico e não foi entregue à publicidade senão depois de ter sido revisto cuidadosamente, várias vezes seguidas e corrigido pelos próprios espíritos. É o marco inicial da doutrina espírita, que trouxe uma profunda repercussão no pensamento e na visão de vida de considerável parcela da humanidade.
E o será gradativamente, pois que o Espiritismo avança a cada dia com a chegada de novos adeptos, que sentem nele um pilar estruturado em bases lógicas e que levam o indivíduo à sua reformulação total. Muito obrigado, Thalita. Muito obrigado pela sua participação. Agora, meus amigos, minhas amigas, eu vou falar sobre o Livro dos Médiuns. Sabe? O Livro dos Médiuns foi lançado em 1861. O que compõe o Livro dos Médiuns, né? Então, vamos lá. Orienta a conduta prática das pessoas que exercem a função de intermediar o mundo espiritual com o mundo material. Mostra aos médiuns os inconvenientes da mediunidade, suas virtudes e os perigos provindos de uma faculdade descontrolada. Ensina a forma de se obter contatos proveitosos e edificantes junto à espiritualidade. A obra demonstra ainda as consequências morais e filosóficas decorrentes das relações entre o invisível e o visível. É o maior tratado de paranormalidade já escrito. Não sei se você já se deparou, né, com algumas palavras aí que vem rolando ao longo do século, principalmente a metapsíquica. É uma palavra muito antiga, né? Que seria o estágio superior da psique, né? Metapsíquica. Também dessa história da parapsicologia, né? Que estuda também essa parapsicologia significa a par da psicologia, ou seja, alguma coisa além, alguma coisa semelhante, mas com outra conotação. A parapsicologia, a paranormalidade, né? Que vai também no sentido de junto ali com o normal, mas mostrando alguma coisa além desse normal. Então, isso tudo já foi visto ao longo do tempo. Então, vejam você, a mediunidade ela tem uma estrutura, né, milenar. Ela é praticada milenarmente. Desde os xamãs lá das tribos primitivas, os curandeiros, as curandeiras, todos eles praticavam essa mediunidade. Você vê que os primitivos davam passes. Não é? Agora, quando chega em 1861, Allan Kardec lança uma obra que vai explicar tudo isso. Vai colocar tudo isso numa situação em que todos podem entender. Então, esse é o Livro dos Médiuns. É você colocar o que é mediunidade. Ele começa perguntando: espíritos? A primeira pergunta do Livro dos Médiuns. Acho interessante essa sequência de início do estudo do Livro dos Médiuns. Espíritos? Depois ele fala do sobrenatural, do maravilhoso. Não existe sobrenatural e maravilhoso, existe normal, existe a naturalidade. E quando ele pergunta se há espíritos, ele ainda fala assim: se você não acredita que tem espíritos desencarnados, que eles estão por aí, melhor você nem ler isso, porque você não vai entender nada. Você tem que entender que a vida continua em todos os seus sentidos. Então, os espíritos estão por toda parte. Aí ele pergunta: espíritos? Do sobrenatural, do maravilhoso, do sobrenatural. Depois ele vai falar do método, né, de você trabalhar essa mediunidade, e depois dos sistemas. E aí ele vai entrar nas várias formas de práticas mediúnicas, médios fonográficos, médios escreventes, médios de efeitos físicos. Aí vai trabalhar, vai estudar cada tipo de expressão mediúnica. Então, esse é o Livro dos Médiuns, que nós precisamos, né, entender. Sabe por quê? Eu vou dizer para você. Independente, olha, veja bem, independente de você ser ou não ser espírita, eu quero te contar uma coisa. Houve uma época na minha vida em que eu participava de um trabalho de passes nas residências ou nos hospitais. Então, nós tínhamos uma equipe, e essa equipe, nós trabalhamos ali durante 15 anos. Nós íamos aos hospitais e íamos às residências de pessoas que não podiam ir ao centro espírita para dar passe. Muitas vezes, eu tive uma experiência muito interessante. Eu fui a hospitais que tratavam de doentes mentais. Eu conversava com eles, eu via ali, eram médiuns.
eram pessoas que estavam completamente obsidiadas, estavam ali sob efeito de drogas. Por quê? Porque não se fazia um trabalho de ajuste mediúnico com eles. Eu vi muito isso. Muitos irmãos, muitas irmãs, sabe, que chegavam para nós e conversavam de uma tal maneira que você percebia que era um espírito desencarnado utilizando aquele veículo físico para se pronunciar. Então, independente se você é espírita ou não seja, enfim, você pode estudar, porque você, às vezes, pode deparar com isso na sua casa, né? Com seus vizinhos, com seus familiares. A mediunidade, minha gente, ela independe de moral, cada um tem a mediunidade num grau qualquer. Então, é bem possível, né, que numa manifestação dessas, de problemas mentais, esteja por trás uma mediunidade não trabalhada, não orientada e não tratada. Isso é importante, eu estou te dizendo isso, porque às vezes pode acontecer com você, né, na sua família. Percebe? Então, continuando aqui o nosso estudo, ainda o livro dos médios, né? Então, na primeira parte do livro dos médios, nós vamos estudar, né? Há espíritos do maravilhoso e do sobrenatural, a gente já comentou, do método e dos sistemas. Isso é o início do livro dos médios. A Kardec vai dialogar com os leitores e com os interessados, né, a respeito desses temas para ele introduzir ao estudo, que é o da segunda parte. Então, vem das evocações, perguntas que se podem fazer aos espíritos, contradições e mistificações, está vendo? Ele não quer dizer que toda comunicação que se fala mediúnica é uma comunicação mediúnica. Pode ser uma mistificação. Então, há que se ter cuidado com isso. Charlatanismos e embustes, tudo isso ele estuda. Ou seja, o Espiritismo ele está em busca e propaga a verdade. Ele não está a fim de enganar ninguém, como muitas pessoas falam, né? Que é charlatanismo, que é embuste, que é mistificação. Tudo isso é estudado. O que é, o que não é. Tá? Então, ele nos coloca numa posição tal que a gente possa entender de fato o que é a estrutura da vida em relação às comunicações mediúnicas. Depois ele vai falar das reuniões e sociedades espíritas, o regulamento da sociedade, né? As dissertações espíritas e o vocabulário espírita. Certo? Aí ele vai explicar, né, nesses capítulos aí, os tipos de mediunidade também. Né? Então, minha gente, eu vou pedir a Simone agora que fale para nós um pouquinho mais sobre o livro dos médiuns. Vamos ouvi-la. A dúvida no que concerne à existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Geralmente, são figurados como seres à parte da criação e de cuja existência não está demonstrada. Desde que se admita a existência da alma e sua individualidade após a morte, forçoso é também que se admita que sua natureza difere do corpo e goza de consciência de si mesma, porque é passível de alegria, de sofrimento, sem o que seria um ser inerte. Admitindo-se isso, tem que se admitir que essa alma vai para alguma parte. O Espiritismo demonstra que as almas povoam o espaço e que elas podem comunicar-se com os encarnados através da mediunidade, sobre várias formas. O Livro dos Médios é um compêndio explicando como essas comunicações acontecem, tornando-se assim o primeiro livro da humanidade a falar claramente sobre o assunto, esclarecendo dúvidas e aproximando os médios do fenômeno da mediunidade, que é tão natural, assim como os demais sentidos. Muito obrigado, Simone. Muito obrigado pela sua participação, sempre elegante, né? Sempre presente. Agora vamos falar sobre a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele foi lançado em 1864. Né? Você vê que de 1857 a 1868
foi a fase de lançamento das obras, que nós estamos estudando esse período. Então, em 1864, foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, trata-se da parte moral e religiosa da doutrina espírita. Ele ensina a teoria e a prática do cristianismo através de comentários sobre as principais passagens da vida de Jesus, feitos por Allan Kardec e por espíritos superiores. Mostra que as parábolas existentes no Evangelho, que aos olhos dos humanos parecem fantasias, na verdade, exprime o mais profundo código de conduta moral a que se tem notícia. Aliás, Allan Kardec divide, né, o livro, o ensino de Jesus, a presença de Jesus no mundo, ele divide em milagres, né, nos atos que constituíram, né, a história sobre Jesus. Ele divide na vida de Jesus, também vai dividir o ensino moral, que é o mais importante. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo ele vai focar o ensino moral de Jesus. Né? Nesses outros assuntos, ele vai tratar em outro livro. Mas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar do ensino moral do Cristo. O que nós extraímos do Evangelho como ensino moral? Tá bem? Então, é interessantíssimo você saber disso. Por quê? Vou dizer para você uma coisa, meu irmão e minha irmã. Nós nos deparamos com o Evangelho praticamente nesses últimos 17, 18 séculos. Sim, por aí. Porque, de alguma forma, nós estivemos ligados, né, à igreja principal do Ocidente. E se a gente esteve reencarnando aqui no Ocidente, a gente teve contato com a Igreja Católica Apostólica Romana. Nós tivemos contato com essa igreja. E aí nós ouvimos muito falar do Evangelho, 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 mas não havia assim, um aprofundamento. O que é, na verdade, o Evangelho? O que significa? E aqui, no Espiritismo, a gente vai entender o que é o ensino moral, o que são as outras informações que vêm daquela época de Jesus. Então, você vê, Allan Kardec fez um livro só para trabalhar os ensinos morais. Aí ele separa, se você quiser entender os ensinamentos morais de Jesus, aí está o livro de referência. Né? Então, continuando, aqui tem um agrupamento sequencial dos capítulos. Né? Então, veja lá, os tempos são chegados, o que queremos, de onde viemos, as premissas, como estamos, onde podemos, como podemos sair, né? O ideal a atingir, então está separado nos capítulos. As nossas dificuldades, as nossas diretrizes. Então está tudo aí nesses capítulos. Capítulo 1, 2, 3, 4, vai falar das premissas, né, da nossa vida enquanto um espírito em busca do aprimoramento moral. Depois, como estamos, está no capítulo 5, né, Bem-aventurados os aflitos. Depois, no capítulo 6, como podemos sair, vai falar sobre o Cristo Consolador. Né? E os ideais a atingir, está do capítulo 7 ao capítulo 17. Né? E as nossas dificuldades, está estudado no capítulo 18 até o capítulo 24. Né? Depois, as nossas diretrizes, do capítulo 25 ao capítulo 27. Então, essa é a estrutura do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos nesse trabalho apenas colocando a obra para que você tenha um contato com ela mais direto. Agora, é você que vai buscar, é você que vai pesquisar. Aí eu vou voltar àquele velho assunto. Por que é você que vai buscar? Essa é a magna pergunta. Por que é você que tem que buscar isso? Vou te explicar. Porque o Evangelho foi escrito somente para você. Aí você pode dizer, que é isso? O Evangelho foi escrito somente para você. Somente para mim. Somente para o teu pai, para a tua mãe, para aqueles amigos, para aquelas pessoas familiares que você tem grandes afetos. Foi escrito para cada um individual, sobre por quê? Conta comigo, Jesus não está junto com Deus? Tá. Ele fala, eu e o Pai somos um em frequências, em interesses, enfim, são um. Então, eu sou singular com Deus, ok? Ok. Então, o Evangelho vem
de Deus para o homem, para os filhos. Jesus fala, tudo que eu falo que aprendi do meu Pai. Né? Então, o Evangelho vem de Deus. E se você é singular com Deus, então o Evangelho cai dentro da sua singularidade. Perceberam? Então, o Evangelho foi escrito para você, meu irmão, minha irmã. Olha que coisa interessante. Você imaginava que era tão amada assim por Deus? Preciso a gente acordar para isso, né? Senão nós vamos viver na vida, né? De qualquer forma. E não é isso. A vida é fantástica. Eu te convido, né, a fazer essa reflexão. Essa reflexão, ela é muito interessante. Né? Então, aí está, né, o agrupamento sequencial dos capítulos. Eu tenho uma amiga chamada Mariane, ela vai dizer para nós um pouquinho mais sobre essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo traz à humanidade os estudos aprofundados sobre o ensino moral de Jesus, deixando para outras obras os estudos sobre os milagres, as predições e os atos que constituíram a vida do Cristo quando aqui esteve, além das palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja. Assim, o Evangelho segundo o Espiritismo traz em seu conteúdo as propostas superiores da vida, no sentido de alavancar a todos para as suas conquistas espirituais, tendo como base o Evangelho de Jesus. Já no seu prefácio, o Espírito da Verdade nos diz: Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. E Allan Kardec diz na introdução do livro: diante do ensino moral do Evangelho, a própria incredulidade se curva. Este código divino é o terreno onde todos os cultos podem reunir-se, a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porque jamais constituiu matéria das disputas religiosas. Muito obrigado, Mariane. Ainda sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né, podemos dizer o seguinte, que ele é composto de 24 capítulos, né? Não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu Pai, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bem-aventurados os aflitos, o Cristo Consolador, bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados que são mansos e pacíficos, bem-aventurados que são misericordiosos, amar ao próximo como a si mesmo, amai aos vossos inimigos, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Honrai vosso pai e vossa mãe. Fora da caridade não há salvação. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Sede perfeitos. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. A fé transporta montanhas. Os trabalhadores da última hora. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Não separeis o que Deus uniu. A estranha moral. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, buscai e achareis. Dai de graça o que de graça recebeu, pedi e obtereis. Ele vai terminar com a coletânea de preces espíritas. Meu irmão, minha irmã, arregaça as mangas e vamos estudar. E mais que estudar, vamos vivenciar isso aí. Você tem nas mãos, gente, nós temos nas mãos uma coletânea da espiritualidade superior. Na verdade, nós temos nas mãos a coletânea que Deus enviou aos seus filhos da terra. É só estudar, é só saber. Né? Mas não é ler não, tá, meu amigo? Não fica lendo, não. Estude. É bom estudar. Porque nós estamos assim nos preparando para o mundo de regeneração. Ok? Prontos para prosseguir? Então vamos lá. Né? Nós já falamos sobre os agrupamentos, né? Então, se você quiser rever, tá aí, né? Os tempos são chegados, né? Isso aqui é a síntese dos capítulos, né? A introdução de onde viemos, né? Para onde vamos, o que queremos, como estamos, como podemos sair do processo complicado que às vezes a gente possa estar, os nossos ideais, as nossas dificuldades e as nossas diretrizes. Aí está feito o trabalho. Ok? Muito bem.
Agora vamos passar para o terceiro livro, que é O Céu e o Inferno, que ele foi lançado em 1865. Tá bom? O que é o livro Céu e o Inferno? Esse livro pouca gente conhece. Vou dizer para você que os 3 primeiros são mais estudados, são mais comentados em palestras, né? Nos centros espíritas, em palestras que estão no YouTube. Você vê sempre esses 3 primeiros aí mais em evidência. Mas o Céu e o Inferno, o que é? Que livro que é esse? Né? Então vamos lá. Neste livro, através da evocação dos espíritos, Allan Kardec ele vai apresentar a verdadeira face do desejado céu e do temido inferno. Aí a visão espírita, minha gente, do que é céu, do que é inferno. E como também do chamado purgatório. Vai pôr fim às penas eternas, demonstrando que tudo no universo evolui e que as teorias sobre o sofrimento no fogo do inferno nada mais são do que uma ilusão. Comunicações de espíritos desencarnados, de culturas e hábitos diversos, são analisadas e comentadas pelo codificador, mostrando a situação de felicidade, de arrependimento ou de sofrimento dos que habitam no mundo espiritual. Eu quero colocar para você uma coisa muito importante, muito importante. Quando surge a doutrina espírita, ela traz para a humanidade uma das suas grandes ajudas para a espiritualidade, para a humanidade, que é exatamente abrir as portas do mundo espiritual. Até então se sabia que não morria, né? Que aí as almas iam, voltavam, você vê isso nas civilizações antigas, nas egípcias, até nos neandertais, né? De 150 mil anos atrás, você via que eles enterravam seus mortos lá, em posição de feto, porque ele vai renascer. Enfim, você sabia que não ia morrer, mas para onde que esse pessoal ia? Para onde? Ninguém sabia. Os gregos falavam que era o Helad, né? Que era lá o local, né? Do submundo, onde os deuses do submundo pegam essas almas, enfim, né? Aí você vê na teoria mesopotâmica também, né? O Marduk, né? Aquelas coisas terríveis lá do submundo. Você vai ver isso em estudos também dos pagãos. Nossa, era muito complicado. Né? Onde que vai? As pessoas morriam de medo. Aí depois surgiu essa tal teoria do céu, inferno e purgatório, que aí ficou pior ainda. Porque as pessoas começavam até a comprar espaços lá no céu para ir para lá. Você vê que como é que a informação não era uma informação precisa, correta. Né? E aí o Espiritismo começa a falar do mundo espiritual. Que é isso, mundo espiritual? É para onde as almas desencarnadas vão. É para onde o espiritual desencarnar, ele se arruma. Ele se vai. Para onde? Né? E aí entra o estudo bem interessante do mundo espiritual. No Céu e no Inferno, a segunda parte, a terceira, não sei, daqui a pouco a gente vai ver, né? Eu vou passar para vocês. Ele vai falar exatamente das comunicações desses espíritos que estão em situações diversas no mundo espiritual. Ou seja, aí abre, de fato, a porta do mundo espiritual. Tem comunicação de espírita suicida, né? De espírita, de rainha que foi muito má aqui. Tem comunicação de espíritos que viveram uma vida muito frutuosa e que estão vivendo muito bem. Então, abre o mundo espiritual. Este é o livro Céu e Inferno. Essa contribuição do Espiritismo para a humanidade é ímpar, é singular. É isso que eu quero colocar para você. Nunca existiu em doutrina nenhuma que a gente tenha notícias. Eu não estou falando de doutrinas secretas, porque eu não penetro nesse campo. Mas do que a gente tem de conhecimentos do Ocidente e do Oriente que está aberto ao público, não se tinha essa informação. E aí o Céu e o Inferno vai abrir isso para nós. Você, ao ler o Céu e o Inferno, você vai ver tantas comunicações, você pode tirar conclusões de como eu estou. Se eu desencarnasse agora, para onde eu iria? Para qual desses espíritos eu seria atraído, atraída? Então, o livro Céu e Inferno, meu amigo, é de uma importância singular para todos nós, né?
Então, continuando aqui, olha, aqui o conteúdo, né, do céu e do inferno. Então, ele vai estudar a primeira parte, é a doutrina. Então, vai falar o porvir e o nada. Tem gente que não acredita que tem nada depois da vida, né? O temor da morte. Por que as pessoas temem tanto a morte? O que é o céu? O que é o inferno? O que é o purgatório? O que é a doutrina das penas eternas? Aí ele vai estudar as penas futuras segundo o Espiritismo. O que são anjos? O que são demônios? A intervenção dos demônios nas modernas manifestações e da proibição de evocar os mortos. Está lá no Deuteronômio, no capítulo 18. Mas é uma proibição para a evocação errada dos espíritos, como os filisteus faziam naquela época. Entende? Olha quanta coisa nós aprendemos aqui. Quantas variações, né, dentro de um mesmo ponto de entendimentos. Você vê? O que é a morte? O que é o céu? O que é o inferno purgatório? Você vai de pena eterna, né? Que são as penas futuras, que são anjos, que são demônios, essas intervenções. Olha que livro fantástico, né? Que é esse, e que vai no cerne das questões que mais ficam obscuras na mente humana. Se você conversar com uma pessoa que não conhece o Espiritismo, ele provavelmente não vai saber responder isso aqui com uma propriedade maior, sabe? Ele vai dizer, não sei, mais ou menos isso, porque não foi informado ainda. E a partir do Espiritismo, essa coisa é informada. E eu digo mais ainda, você pode testar tudo isso. Você não tem que acreditar. Você não é obrigado a acreditar em nada disso. Você pode testar. Como é que você faz o teste? Você põe 2 parâmetros de medida nisso aí. Primeiro, a lógica. Isso é lógico? Isso é falso, isso é verdadeiro? O pilar da lógica, né? Isso é falso, isso é verdadeiro? E a outra coisa, isso é justo? Isso está dentro de uma justiça que eu posso dizer que vem de um ser eterno, soberanamente bom e justo? Será que vem dele isso aí? Então você pode testar. Isso é a beleza do Espiritismo, onde podemos fazer nossos testes à vontade, sem nenhum constrangimento, né? A segunda parte, né, do céu e do inferno, a primeira é o estudo, o exame comparado das diversas doutrinas sobre as penas e recompensas futuras, sobre o céu, o inferno, purgatório, anjos, demônios, etc. A segunda parte são os exemplos, são os depoimentos de espíritos em diferentes situações. Foi aquilo que nós falamos, né? São esses depoimentos desses espíritos que vão dizer como que eles estão lá no mundo espiritual, estavam, né, na época de Kardec, lá no mundo espiritual, o que eles fizeram aqui e como que eles se encontravam lá no mundo espiritual, ou seja, qual é a consequência dos atos deles. Isso foi uma seleção de muitas comunicações. Allan Kardec recebia, mas eram pacotes e mais pacotes de comunicações mediúnicas, que ele tinha que selecionar para ver o que, de fato, estava dentro de um critério justo e lógico, como disse, né? E aí ele, a esposa dele, Dona Amélie, eles fizeram esse trabalho muito interessante de filtragem. Então, o que ele coloca aqui, essas comunicações que ele coloca, são as mais interessantes para serem analisadas, né? Eu vou pedir ao Marco para fazer para nós, para falar um pouquinho mais para nós sobre essa obra. Deixando a Terra, para onde vamos? Estaremos melhores ou piores? Ser ou não ser, tal alternativa. Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? Se pela crença em um nada, o homem concentra todos os pensamentos na vida presente, isto é o maior estímulo, o mais poderoso estímulo ao seu egoísmo. Se a religião se mostra impotente para assustar a incredulidade, é que lhe falta alguma coisa. O Espiritismo vem colocar um dique na difusão da incredulidade, não somente pelo raciocínio, mas igualmente pelos fatos materiais, tornando tangíveis a vida e a alma futura. O livro Céu e Inferno dialoga sobre esses temas
e oportuniza a todos que saibam das condições dos espíritos no mundo espiritual, abrindo uma porta entre o mundo físico e o mundo espiritual, como vemos na sua segunda parte. E na primeira parte os temas são o porvir e o nada, o temor da morte, o céu, inferno e purgatório, a doutrina das penas eternas, os anjos, demônios e o confronto com a proibição de evocar os mortos, e ainda a apreciação das penas futuras segundo o Espiritismo, são assuntos debatidos neste livro, O Céu e o Inferno. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado pela sua participação. Agora nós vamos para o estudo do quinto livro, que é a Gênese. A Gênese foi lançada em 1868 e ela foi um ano antes de Allan Kardec desencarnar. Allan Kardec desencarnou em 1869. E a Gênese foi, então, o último livro da codificação, né? O que contém a Gênese, né? Então, este livro é um estudo a respeito de como foi criado o mundo, como apareceram as criaturas, como é o universo em suas faces material e espiritual. É a parte científica da doutrina espírita. Explica a criação, colocando ciência e religião face a face. A Gênesis bíblico é estudado e visto como uma realidade científica. O Gênesis bíblico, né? É estudado e visto como uma realidade científica, disfarçado por alegorias e lendas. Os milagres realizados por Jesus são explicados como sendo produtos da modificação dos elementos da natureza sob a ação de sua poderosa mediunidade, né? Então, Jesus não fez milagre, né? Ele agiu, né? Modificou elementos da natureza por causa da sua extraordinária ação, né? O seu poder o seu poder vibracional, né? O seu poder energético. Então, você observa que, olha que interessante que o Espiritismo coloca para nós, né? O que Kardec fala sobre o Gênesis bíblico? Que muitas vezes tem espíritas que falam que o Antigo Testamento aí não está com nada, não. Eu já ouvi gente falar isso. Não. Olha o que Kardec coloca. É uma realidade científica disfarçada por alegorias e lendas. Porque não podia falar claramente quando Gênesis foi lançado, né, lá na época da formação daquele povo hebreu, já na Palestina, definitivamente, até a chegada de Jesus. Então, você não podia falar muito abertamente, porque eles não iam entender. Então, contava-se uma história, né? Era uma lenda, era uma alegoria que você tinha que decodificar. Inclusive, o próprio caso de Adão e Eva é uma alegoria, né? Então, você tem que decodificar o que é aquilo. Caim que matou Abel, né? Isso é psicológico. E por aí vai, né? Aqueles fatos que estão lá no Gênesis, a gente vai decodificando. Nós temos esse estudo, né? Que está sendo veiculado pelo canal do Gresby, né? Canal do YouTube do Gresby, falando sobre o Gênesis bíblico na sua vista psicológica. Temos também na web, rádio, atividadeespírita.com. Enfim, nós fizemos esse estudo exatamente para que a gente entenda essa alegoria e essa lenda. Só que nós fizemos no sentido psicológico do estudo. Então, veja você, quanta coisa o Espiritismo, a obra espírita nos oferece. Não é para colocar a gente a par da situação real da vida? Não é? Então, muitas vezes, eu não vou entender tudo, porque também eu não tive contato ainda com essas informações. Como que apareceram as criaturas, como é o universo, a sua face material, o que é o espiritual, né? A explicação da criação, né? Como é que foi feita a criação do mundo. Então, talvez você nunca tenha se interessado por esse tema, mas está aí para você estudar. Isso é doutrina espírita, minha gente. Não é aquela coisa de um homem criou mais uma religião, não é nada disso. É uma doutrina que foi compartilhada com o homem pelos espíritos superiores, né? Agora, como é que é composto, né, a obra, né? Então, nós temos aqui o capítulo 1, o caráter da revelação espírita. Capítulo 2, sobre Deus. 3, né?
o papel da ciência na Gênese, antigos e modernos sistemas do mundo, uranografia geral, teorias sobre a formação da Terra, né? A revolução do globo, a gênese orgânica, gênese espiritual, gênese mosaica, na parte 2, caracteres dos milagres do Evangelho. A parte 3, as predições do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E aí, como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. O método experimental é o método de pesquisa, né? De busca, de análise. Então, o Espiritismo foi formado aí, gente, em pesquisas e em análises. Né? Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Eles os observa, compara, analisa. E, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois deduz as consequências e busca as aplicações úteis. Então, você faz uma análise, você se torna um cientista quando você estuda a Gênese. Né? Isso aí está no... Kardec escreveu isso aí, está no livro A Gênese, capítulo 1 e 14. Ele explicando, né, o que é o meio de elaboração do espírito, o meio de elaboração que foi possível ao Espiritismo para ele se tornar esse elemento de busca de pesquisas e de apreensão de dados e de valores para o crescimento espiritual de cada um de nós. Aí está, né, o livro. Eu vou pedir agora ao Kiko que fale também um pouquinho para nós sobre a Gênese. Vamos ver o que o Kiko tem a nos dizer. O livro A Gênese é um passo a mais no terreno das consequências e das aplicações do Espiritismo. Ele tem como objetivo o estudo dos 3 pontos que até aqui diversamente interpretamos: a Gênese, os milagres e as predições. 2 elementos, ou se quiserem, 2 forças, regem o universo: o elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea desses 2 princípios resultam fenômenos especiais que se tornam naturalmente inexplicáveis desde que se abstraia de um deles. Do mesmo modo que a formação da água seria inexplicável se não se levasse em consideração um dos seus elementos constituintes, o oxigênio ou o hidrogênio. Ao demonstrar a existência do mundo espiritual e as suas relações com o mundo material, o Espiritismo fornece a explicação de uma imensidade de fenômenos que até então não eram compreendidos. A doutrina espírita não encerra mistérios e nem teorias secretas. Tudo nela tem que estar presente, a fim de que todos possam julgá-la com conhecimento de causa. Tratando da parte científica da doutrina espírita, o livro A Gênese nos oferece estudos profundos de conteúdos que nos capacitam a entender a vida e os fenômenos que a ela sustentam, bem como nos abre caminhos a pesquisas e a adequações seguras para um existir com mais conhecimento de causa. Muito obrigado, Kiko. Muito obrigado. Agora vamos falar um pouco sobre a obra, né? Kardeciana, ou 5 livros, né? Então, é a fecundação, né? No sentido filosófico, o Espiritismo é uma nova religião? Ah, é aí que vai pegar, né? Então, eu vou perguntar para você. Você acha que o Espiritismo é uma religião? Responda aí para você. Você acha que é uma religião? O que você acha que é o Espiritismo? Será como que a gente pode definir isso em meio a tantas religiões do presente e do passado? Como é que seria a posição do Espiritismo em torno disso? Já que ele é uma doutrina, né, que veio para encaminhar o homem nos próximos milênios, né? Como é que é isso? Então vamos tentar entender, né? Vamos lá buscar essa resposta. Então, será uma religião? Então vamos ver o que vai dizer Kardec, né? Olha só.
O Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. Diz Kardec, né? Sim, sem dúvidas. Né? Tem gente que fala que o Espiritismo não é religião. Né? Aqui está o codificador falando. Na descoberta das ciências, a revelação das leis da natureza, que são as leis de Deus, eis o credo, a religião do Espiritismo. Então, o que Kardec coloca aqui para nós? O Espiritismo não é religião enquanto liturgias, celebrações, né? Rituais. Isso não. Isso não. Enquanto isso, a gente não diz que o Espiritismo é uma religião, porque ela não tem essa formalidade de ritos, celebrações e liturgias. Agora, enquanto descoberta de ciências, revelação das leis da natureza, que são as leis de Deus, aí sim. Por quê? Porque religião vem do latim religare, que é sempre essa proposta do homem estar sempre ligado a Deus. Então, nesse âmbito, é uma religião. Porque vamos descobrir, né, as ciências e as revelações das leis da natureza, que nós vimos nos livros anteriores. Você não viu em nenhum livro que nós conversamos até aqui algo relacionado a rito, né? Para você estudar o Evangelho, você tem que primeiro fazer assim, assado, né? Fazer não sei o quê. Não tem isso. Você assenta confortavelmente onde você quiser, né? Vestido da forma que você mais desejar e vai estudar. Você vai ao centro espírita, vai estudar o Evangelho, você vai com a sua roupa, você vai lá, senta, né? Onde tem o grupo de estudo e vão conversar. Não tem rito, não tem nada disso. O que se faz sempre é uma prece no início e no final. E prece não é rito. Prece é elevação de frequência. Elevação de sentimento. Isso não é rito. Percebe? Então, nesse sentido de busca, de revelação das leis da natureza e descobertas científicas, o Espiritismo é uma religião. Você observa que aqui está o link, né? Religião com ciência, que é o que vai acontecer. No dia que a ciência entender que sem o Espiritismo ela não vai conseguir ir muito longe, o Espiritismo sem a ciência também, né? Não vai, a ciência sem o Espiritismo ela é cega, o Espiritismo sem a ciência é manco. Então eles têm que ficarem juntos, caminharem juntos, porque juntos descobrirão essa retomada do Espírito numa direção de Deus. Né? Bom, continuando. O Espiritismo é a grande alavanca do progresso em todas as coisas, porque ele atinge todos os pontos que você quiser. Você é um advogado? O Espiritismo te ajuda na questão da justiça. Você é um médico? Nossa, como ele te ajuda pelas terapias, né, que ele propõe e pratica. Né? Você é um educador? Nossa, Kardec era educador. Você é um físico? Meu Deus, quanta coisa ele vai te ajudar na sequência, né, daquilo que você estuda no campo da física, da biologia, né, no campo da química. Enfim, é essa estrutura toda. Vejam vocês. Este é o Espiritismo. Tem gente que fica falando que o Espiritismo é falar com os mortos. Não tem morto, gente. Não existe morto. Se existisse, não é para falar com ele. Ele está morto. Eu vou chegar lá na sepultura do José, que foi enterrado antes de ontem, e falo, José, conversa comigo. Ele não vai conversar. Não tem condições de ele falar nada contigo. Ele vai te espantar de lá, porque tem decomposição. Né? Agora, você conversa com o espírito, que habitou aquele corpo. Isso é difícil de entender? Não, é bem fácil. Não é assim? Bom, continuando, então, olha, nas ciências, filosofias e religiões, vida social, familiar e profissional, o Espiritismo oferece a todos as informações necessárias às suas adequações aos critérios da vida para o progresso de cada um em particular. Assim, ele é o progresso de todas as coisas. Aí você fala, mas é isso que é o Espiritismo? É isso, sim. Por isso que nós estamos aqui fazendo essa série, meus amigos e minhas amigas. É para mostrar essa excelência do Espiritismo em todos os setores. Na filosofia, na ciência, na teologia, onde mais você desejar, na sua profissão, no seu relacionamento familiar, social. Ele vai te ajudar nisso tudo. Porque ele vai te colocar
naquela situação de um espírito encarnado em trânsito para a imortalidade, sendo já você um imortal. Esse é o Espiritismo. É interessante, né? O Espiritismo dá aos homens tudo que eles precisam para a sua felicidade na Terra. Exatamente por isso, porque eu sei que eu vou prosseguir. Não vai ter aquela solução de continuidade no dia que a dona bruxa com a foice me chamar, como é nesse folclore, né, do mundo, né? Tem uma bruxa com uma foice, ela vem e corta a tua vida. Não, continua. Então eu já sou feliz por isso, eu vou continuar. Suicidas precisam saber disso. Ou pretensos suicidas precisam saber disso, para eles não cometerem esse ato tão infeliz. Isso porque eles ensinam a contentarem com o que têm, que os espíritos sejam, pois, os primeiros a aproveitar os benefícios que ele traz e que inaugurem entre si o reino da harmonia que resplenderá nas gerações futuras, tá vendo? Aí ele já está avançando lá para frente, lá para o mundo de regeneração. O que nós vamos estudar no mundo de regeneração? Muita coisa, mas inclusive o Espiritismo, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo muito que faz para domar suas más inclinações. Neste enunciado, podemos perceber o quanto o Espiritismo está nos fecundando. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo muito que faz para domar as suas más inclinações. Neste enunciado, podemos perceber o quanto o Espiritismo está nos fecundando. A fecundação espírita parte do princípio de que necessitamos estudar para entender para mudar comportamentos e hábitos antigos, ancestrais, arquivados em nossos inconscientes. A fecundação espírita passa, pois, pelos critérios dos aproveitamentos dos espíritas, pelos ensinos dos espíritos superiores. Aí está. Ah, mas eu não acredito em espírito, principalmente espírito superior. Ótimo, isso é ótimo. Quando você tem uma dúvida, é muito bom. O importante é você buscar sanar a dúvida. Então, nesse momento, é a hora de você conversar com pessoas que têm já vivências, né, no estudo espírita, para que eles possam te orientar, tirar suas dúvidas. Então, não fica com a dúvida, não fica com o achismo, eu acho que não é. Procure quem sabe, procure quem estuda, quem já está mais tempo nesse projeto de estudos, na balança da ciência, da filosofia, para ele vai te explicar. Né? Então, não fica você com a sua dúvida, nem com seus achismos. Não te aconselho a isso. Busque entender. Se você não sabe, procura os centros espíritas, né? Quem pode te orientar. Né? Na Revista Espírita, de junho de 1863, encontramos uma comunicação de um espírito que se intitula Um Filósofo do Outro Mundo. Então, ele diz sobre o futuro do Espiritismo. Pergunta-me, qual será o futuro do Espiritismo? E que lugar ocupará no mundo? Ele não ocupará somente um lugar. Ele encherá o mundo inteiro. O Espiritismo está no ar, no espaço, na natureza. É a chave da abóbada do edifício social. Podes pressagiar o seu futuro por seu passado e por seu presente. Nossa, que coisa linda, né? Ele encherá o mundo inteiro, né? Está no ar, no espaço, na natureza. Ele é a chave da abóbada do edifício social. A Revista Espírita, nós já estudamos aqui em outra oportunidade, foram 12 volumes, né? Que Kardec publicou semanalmente. Então, são 12 volumes, que foram 12 anos de publicação, e em 1869 ele é menor, né? Só vai até março, e os outros não, todo mês ele saiu uma revista. E depois a gente juntou isso tudo numa obra que ficaram, cada volume, 1 ano de publicação. Começou em 1858, né? E foi até 1869. Então, começou em 1857 até 1869. Então, lá se estuda. O que Kardec não pôde colocar na codificação, ele colocou na Revista Espírita. Também é um conjunto de informações pouco explorado pelos espíritas.
futuramente será mais provável. Você vê isso aqui, ó, né? Uma comunicação de um espírito, né? Que se intitula Um Filósofo do Outro Mundo. Eu vou pedir agora para Gilmara falar um pouquinho mais sobre essa obra, né? Revista Espírita. Como já vimos em outros estudos, além dessas 5 obras básicas, a Biblioteca Espírita contém outros livros adicionais, a partir da codificação. A Revista Espírita é, sem dúvida, um manancial de informações que bem mostra como foi o início do Espiritismo e tantas outras comunicações de espíritos superiores que Allan Kardec não pôde colocar na codificação. É um terreno pouco frequentado pela maioria dos espíritas, que deveria ser mais observado para o enriquecimento geral. O Espiritismo será cada vez mais fecundo, desde que a humanidade busque nele as respostas que tanto procura. Desde que os espíritas mais se comprometam com os postulados contidos na doutrina, desde que a euforia do início ceda lugar ao estudo sistemático e contínuo das obras, para as modificações necessárias nos comportamentos e hábitos. E o futuro do Espiritismo está traçado desde sua chegada, ou até mesmo antes dela. Todas as nações um dia buscarão em suas fontes as energias consoladoras e esclarecedoras das quais é portador. Um trabalho desta natureza tem pouso definido e definitivo entre os homens, e será um porto seguro onde todos sentirão que a razão, aliada à fé, transforma multidões para o bem que se estabelecerá um dia na Terra. Muito obrigado, Gilmara. O Espiritismo é a obra de Deus. Vós, homens, lhe destes o nome. Deus vos deu a razão. Quando chegou o tempo, porque o Espiritismo é a lei imutável do Criador desde quando o homem teve inteligência. Deus inspirou o Espiritismo. E de época em época enviou à Terra espíritos adiantados que ensaiaram em sua natureza corpórea a influência do Espiritismo. Por isso que você vai estudar. Você vai encontrar com a imortalidade, com a mediunidade, com a reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, algo sobre Deus, lei de causa e efeito, você vai encontrar sempre. E aqui ele coloca como se fosse um ensaio para chegar ao Espiritismo. O Espiritismo reúne isso tudo num cômputo só, num cômputo doutrinário só. Ou seja, vem através dos tempos, né, esse ensaio para se chegar ao Espiritismo. Aí você pode achar que é muita pretensão? Pode, você tem o direito. Pesquisa. Faça a tua pesquisa. Pega a história, antropologia, sociologia, psicologia e outros bichos mais para você entender o que esse texto está te dizendo. Não é? Busque. Você não tem que acreditar de primeira, não. Você deve pesquisar. Se nós dedicássemos 1 hora de pesquisa por dia, penso que esse mundo começaria a mudar agora. A transição seria menos, já seria um mundo de regeneração. Né? Se esses homens não triunfaram, foi porque a inteligência humana ainda não se achava suficientemente aperfeiçoada. Mas nem por isso esses homens deixaram de implantar a ideia e deixaram atrás de si seus nomes e seus atos como marcos indicadores numa estrada para que o viajante achasse a rota. Olha para trás e verás quantas vezes Deus já experimentou a influência espírita como melhoramento moral. Aí está uma comunicação daquele filósofo, que nós falamos sobre ele, está dizendo isso. Né? Então, se não aconteceu um triunfo naquele passado, né, foi porque o homem não estava pronto para isso. E Jesus entendeu que a partir do século XIX já estaria pronto para receber as lições, para receber esse ajuntamento, né, dessas verdades esparsas no tempo e no espaço. Então, juntou ali. Agora a gente pega e tem todo um ponto. Viu como é que nós temos que estudar essa doutrina? Bom, pelo futuro que te mostro para o Espiritismo, pode julgar da influência que ele exercerá sobre as massas. Como estáis organizados moralmente falando? Fizestes uma estatística de vossas qualidades e defeitos? Os homens levianos e neutros povoam boa parte da terra. Os benevolentes constituem a maioria? É duvidoso. Entre os neutros, isso é, entre os que estão com um pé na balança do bem e outro na do mal,
muitos podem meter os dois no prato da benevolência, que é a primeira etapa que conduz rapidamente a níveis mais avançados. Ou seja, torne-se bom. Sabe, tornar-se bom é tornar-se uno com a lei de Deus. É isso que o homem vai fazer. Aquela criatura que cansou, né, de comer em pratos sujos e agora pretende um prato de porcelana bonito, lindo, decorado, né, às vezes. Então ele vai ter que fazer isso. Ele vai ter que se juntar a esse nível e deixar o outro nível para lá. Essa é a estrutura. Onde você quer estar? Num casebre fétido ou numa casa bonitinha com jardins, com muita coisa interessante lá dentro, né? Que te dê conforto? É você que escolhe. Muitas vezes a pessoa quer aquele casebre fétido para a gente. Não seja você, né? Eu te falo, tá? Não seja você. Quando, pela manifestação espírita, o criminoso puder prognosticar a sorte que o espera, recuará ante a ideia do crime, pois saberá que Deus tudo vê e que o crime, ainda que ficasse impune na terra, ele terá que pagar um dia, e muito caramente, essa impunidade. Tem pessoas aí que fazem e fazem arranjos para não serem punidos aqui pela lei, né? Coitados deles, coitados, não sabem o que esperam. E é para o bem deles. Se resolverem perante a lei de Deus, é para o bem deles. Então, não entre nessa de achar que a pessoa está impune. Não, o fulano faz, não acontece nada. Acontece. Acontece. Se não acontece agora, acontecerá um dia. Com certeza, né? Então, todas as falhas odiosas que vêm, por vez por outra, trazer a sua marca indelével à fronte da humanidade, desaparecerão para dar lugar à concórdia e à fraternidade, que há séculos vos são pregadas. Vossa legislação abrandar-se-á na proporção do melhoramento moral. E a escravidão e a pena de morte não permanecerão em vossas leis, a não ser como uma lembrança das torturas da Inquisição. Essa questão que ele fala aqui da escravidão, você estava no século XIX, né? Ainda tinha escravidão mesmo de espíritos, né? Por espíritos. Essa escravidão declarada, assim, ela acabou, ela hoje é mais velada, né? E a pena de morte ainda está em muitos países, né? Graças a Deus que no Brasil não. Então isso tudo será extinto um dia, porque todo mundo vai entender que todo mundo é irmão e que não tem morte. Não adianta eu matar o criminoso, eu vou matar só o corpo físico e vai para o mundo espiritual, que pode aprontar lá coisas piores. Se ele é perigoso, visível, imagina invisível. Então a pena de morte não vai funcionar, não funciona para nada. Né? Então são conhecimentos que nós temos que fazer. Ainda há no globo uma parcela de seres maus, mas que diariamente tende a diminuir. Quando os homens estiverem imbuídos do pensamento que a pena de talião é a lei imutável que Deus lhes inflige, lei muito mais terrível que as vossas terríveis leis terrenas, mais apavorante, mais lógica que as chamadas eternas do inferno, em que não mais acreditam, eles temerão essa reciprocidade de penas e pensarão duas vezes antes de cometerem um ato censurável. A lei de talião, você recebe o que você faz, né? Então, aí que está. Essa é a justiça da lei de Deus para nos colocar a par, né, daquilo que nos pertence, que é o reino de Deus. Então, se a pessoa ainda pretende ser um enganador, né, uma enganadora social, familiar, espiritual, nossa, a gente precisa repensar isso. Esse é um grande ganho de quem estuda espiritismo. Você passa a não querer enganar mais ninguém, porque o grande enganado passa a ser você. Você acha que está enganando os outros, mas o grande enganado é você. Então, cuide-se, porque a lei de Deus é justa. Ela dá o justo para o certo, aquele que agiu corretamente, e o justo para aquele que não agiu corretamente. São justiças diferentes, mas que existem. Muito bem, né, minha gente? Nós estamos terminando o nosso estudo, mas antes de terminar, eu gostaria de deixar para vocês um vídeo que foi feito pelo o Fernando Lima Ribeiro, né? Ele foi lá em Paris, mostrando onde foram
construídos, né, esses livros da codificação. Olha que interessante, ele vai mostrar para você a passagem de Saint-Étienne, ele vai mostrar onde que Kardec trabalhou ali na construção desses livros. Então, com vocês aí, para vocês darem uma viajada com ele lá para Paris, no século XIX, né? Aprendam com o Fernando, entendam o trabalho dele. Muito obrigado, Fernanda, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua dedicação a essa obra. Deus te abençoe. Estamos aqui na Passagem Santana. Foi neste local, primeiro andar, porta da esquerda. Foi aqui então que a Sociedade Espírita se fixou após ter saído do Palais Royal. Nesse mesmo endereço, Kardec desenvolveu boa parte dos principais livros do Espiritismo. Todos esses livros foram ditados pelos espíritos superiores e são consideradas obras básicas da doutrina espírita. As obras básicas do Espiritismo são: O Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas organizadas de maneira didática por Allan Kardec. Nele, há mais de 1000 perguntas respondidas através dos espíritos. Os espíritos respondem a perguntas como: quem é Deus? Para onde vamos quando morremos? Qual é o sentido da vida? Qual é a finalidade da reencarnação? O Livro dos Médiuns é uma espécie de manual para todos aqueles que queiram participar das atividades mediúnicas, reeducar a sua mediunidade ou simplesmente queiram conhecer a natureza e os mecanismos da mediunidade. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro onde os espíritos superiores esclarecem e fazem reflexões sobre várias passagens do Evangelho, trazendo aos homens uma nova visão sobre os princípios da moral cristã e sobre os ensinamentos de Cristo. O Céu e o Inferno é um livro que esclarece como é o céu e como é o inferno, aprofunda a visão sobre a vida após a morte, mostra o significado do arrependimento e as consequências espirituais dos atos cometidos durante a vida física. Apresenta também relatos de espíritos que encontram-se felizes ou infelizes após a morte física. E por fim, a Gênese. A Gênese é a quinta obra básica do Espiritismo. Ela aborda diversas questões de ordem filosófica e científica, como as da criação do universo, a formação dos mundos, a formação do nosso planeta, o surgimento da humanidade na Terra e o surgimento do Espírito. O livro também aborda uma visão científica sobre os milagres de Jesus Cristo. Aqui, além de ser o local onde se desenvolveram boa parte desses livros, este lugar também foi o escritório da Revista Espírita. A Revista Espírita era publicada mensalmente e foi um meio de divulgação da doutrina espírita, além de ser uma forma de expor novas ideias, ensinamentos e teorias, colocando-os sobre análise e discussão. Veja que na parte inferior da capa da Revista Espírita mostra a rua e a Passagem Santana. Kardec residia na vila de Seguir, local onde era bem mais confortável, mas as obrigações que ele tinha frente ao movimento espírita forçou ele a ficar na Rua Santana, local onde ele focava nos trabalhos juntamente com sua esposa e por onde trabalhava de dia, de noite e não raro durante as madrugadas. Mais uma vez, muito obrigado, Fernando. Então, todas as falhas odiosas que veem, vez por outra, trazer a sua marca indelével à fronte da humanidade, desaparecerão para dar lugar à concórdia e à fraternidade, que há séculos vos são pregadas.
Vossa legislação abrandar-se-á na proporção do melhoramento moral, e a escravidão e a pena de morte não permanecerão em vossas leis, como nós dissemos anteriormente. Repetimos para deixar bem claro tudo isso, né? E assim, regenerado, o homem poderá ocupar-se mais com seu progresso intelectual, não mais existindo egoísmo. As descobertas científicas que por vezes reclamam o concurso de várias inteligências desenvolver-se-ão rapidamente, e cada um dizendo assim: que importa aquele que produz o bem, desde que o bem seja produzido? Porque, na verdade, o que muitas vezes detém os vossos cientistas em sua marcha ascendente para o progresso, se não o personalismo, a ambição de ligar seu nome à sua obra? Eis qual é o futuro e a influência do Espiritismo sobre os povos da Terra, minha gente. Está aí explicado, né? Porque nós tentamos, nesse estudo, trazer para você a obra e a evolução dessa obra em você, se você quiser. É isso que nós temos que fazer, divulgar o Espiritismo o mais que a gente puder, porque ele vai transformando cada um em particular, e cada um transformado transforma a sociedade. Está o caminho de luz, que o Espiritismo nos traz, nos oferece, e que a gente vá até ele. É que eu penso, né? Que cada um vá até ele nessa busca bem profunda do que é o Espiritismo, né? Eu agradeço você imensamente pela sua participação aqui conosco, nesse trabalho, nesse estudo 38, o antepenúltimo da série. Que Jesus abençoe você e sua família, que você possa se inteirar cada vez mais dessa proposta do Espiritismo. Agora, entendendo por que a gente fala do valor dele. Sabe? Por quê? Porque tem um embasamento, tem uma estrutura, tem uma pesquisa, tem uma filosofia e tem os teus passos em direção a tudo isso. Eu quero encerrar o nosso estudo de hoje, agradecido a Deus e a espiritualidade, com uma música que me marcou muito quando eu comecei a estudar profundamente o Espiritismo, né? Que é o hino do Espiritismo. Fica aí com o hino do Espiritismo, vocês vão ver que coisa interessante, né? O Espiritismo tem um hino, que esse hino possa ser o nosso hino, porque é uma doutrina de amor, luz, ciência, fé e consolação. Tá? Vamos ao hino do Espiritismo? Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.